Marcos, muito obrigada por você ter topado o meu convite aqui do Pode Testemunhar. Eu estou muito feliz mesmo por ter aceitado. Fiquei sabendo que você tem muita história para contar, então muito obrigada por ter vindo, tá? Valeu. Incentivado pela esposa, né? Motivado, né? Motivado. Eu tenho uma palavra aqui que eu queria desenvolver com você. Um passarinho me contou essa palavra que define você. Restituição. E eu fui atrás do significado dessa palavra. Significado: devolução de algo a quem realmente pertence. Você se identifica com essa palavra, Marcos? Já tiraram ou tentaram tirar alguma coisa de você? Bastante, né? Bom, eu acho que isso aí tem a ver muito com a restauração da minha família. Porque há uns 6, 7 anos atrás eu passei por um processo de separação. E assim, sempre eu tive como prioridade de vida ter uma família. Não tive boas, excelentes referências de família, de convívio, de bom relacionamento. E só que eu queria aquilo de bom da família, um bom relacionamento e tudo mais. Eu sempre tentei fazer e tentei viver isso de uma forma intensa, a me doar totalmente para manter e ter uma família. Eu perdi tudo, né? E assim, se passaram... Como que você perdeu tudo? Divórcio, separação. Foi tudo ali? Isso, né? Esse foi o ponto, assim, na minha cabeça, pelos meus esforços do dia a dia, na minha cabeça estava tudo bem, estava tudo ok, estava tudo certo. Eu estava vivendo bem. Só que do outro lado não estava bom. E aí que aconteceram algumas situações e que não teve como manter aquilo, né? E por um outro lado foi algo que foi um divisor de águas na minha vida. Por quê? Quando aconteceu, no primeiro momento fiquei impactado, né? Você passa ali, sei lá, uma semana até você conseguir aceitar a situação, porque é forte. Você vem lá, sei lá, 12, 13 anos de convivência, achando que tá tudo bem e, puf, acabou, caiu. Aí você perde aquilo que você tem de mais importante, que é o seu núcleo familiar. E eu demorei, eu acho que umas 2 semanas para assimilar a coisa, para aceitar a coisa. E depois de um mês e meio eu já estava bem. Eu estava falando assim, zerei a conta, começar de novo, vamos para frente. E foi o que aconteceu. Não por mim, mas porque Deus estava junto comigo. Eu acho que Deus estava me cuidando todo esse tempo para não me fazer perder a cabeça. Porque na minha mente, assim, antigamente eu pensava assim, se chegar um dia eu ser traído, eu vou matar todo mundo e vou fazer isso. Cara, eu consegui lidar com a situação com uma lisura tão grande assim. Eu falei, cara, não sou eu. Na hora desse embate que realmente acontece, só ali dá pra saber como a pessoa vai reagir, né? Exatamente. E assim, eu falo que se fosse se eu tivesse num momento de afastamento de Deus, sei lá, alguma coisa assim, eu acho que eu teria feito besteira. Porque aconteceu com pessoas próximas, né? Aí pega muito mais ainda. Você tinha quantos anos? Eu não sei, eu não lembro. Faz 5, 6 anos, eu tinha 30 anos, eu tinha 30 e poucos. Não era garotão, assim? Não, né? Já faz pouco tempo isso, eu tenho 30 e poucos agora, eu tinha 30 e poucos antes, então não mudou muita coisa. E assim, eu depois de um mês e meio, eu entendi que aquilo foi bom pra mim e eu reiniciei. 1 ano depois eu estava casado. Deus, assim, me deu uma esposa que eu não sabia que eu merecia tanto, né? Então, eu comecei a experimentar o amor, de ser tratado com amor, com compreensão, com apoio, com carinho. E aquilo foi me transformando, foi me fazendo crescer como pessoa, sabe? Me fazendo melhorar emocionalmente as minhas debilidades, né? Porque eu tinha todo um monte de medos, de trauminhas, de coisinhas relacionado ao relacionamento com a mulher, né? Então aquilo foi me fazendo tão bem que me restaurou como homem. Depois me ajudou a melhorar minha autoestima muito. Melhorei profissionalmente, comecei a ter coragem para me desafiar, fazer outras coisas. Então tudo isso que aconteceu foi para
Foi ruim, foi péssimo naquele momento. Mas pouco tempo depois mudou e me trouxe para um momento de plenitude. Na minha vida com Deus, na minha vida de relacionamento com a minha esposa. Eu sempre tive o sonho de ter uma filha maravilhosa. Assim, Deus restaurou, Ele fez abundantemente muito mais. Além do que tudo bênção, né? Que pedimos ou pensamos, entende? Então, assim, na minha vida, o que Deus fez foi espetacular. Você sempre foi evangélico? Sempre. Só que... É de família evangélica? De família, só que você ser de família evangélica não significa que você pratica o evangelho, que você vive tudo que o evangelho tem para te dar. Para te dar ou para fazer você viver de forma abundante, de forma poderosa, dá para se dizer. Porque a partir do momento que você entende algumas coisas, você fala assim, cara, nada pode me parar. Porque nada vai me atrapalhar. Vou passar por uma situação difícil, vou. Mas nada vai me parar, nada vai me destruir. Por quê? Maior é aquele que está comigo do que o que está no mundo. Eu vejo muito por esse ponto de vista, sabe? E eu acho que é isso. Nossa, eu tenho tanto a aprender quando meus convidados aqui. Eu fico tão... Assim, fale mais sobre isso. Tipo, é muita coisa para aprender. Alguma pergunta, voz de fundo? Não? Sim? Não, por enquanto não. Eu tô só... prestando atenção na história aí, uma história muito, muito legal, né? E percebe-se o impacto, né? Quando a gente tem confiança em Deus, né? Quando a gente sabe que o alto que define o que é melhor, né? Você é pai de uma menina linda. Com a Isabel, minha querida amiga. E, inclusive, que já veio aqui no programa, foi minha primeira convidada. Para quem não viu a entrevista, eu vou deixar linkadinho aqui no final desse vídeo de hoje. Mas, Bender, como é ser pai evangélico numa sociedade que está cada vez mais doente, mais sem valores, sem princípios, sem exemplos dentro de casa? Como é ser pai da Gabi nessa sociedade de hoje? Complexo, hein? Bom, eu acho que o grande lance é nós termos definido os nossos valores, bem definidos. A primeira coisa é ter definido os meus valores. E paralelo a isso, eu tenho que ter esses valores definidos junto com a minha esposa, né? Falando exclusivamente da Gabi, eu tenho também o Felipe, né? Que já é um adulto, 20 anos já. Quase casando, né? Não sei porquê, mas tá bom. E assim, cada vez parece que está se estreitando mais, está ficando mais complicado da gente se manter nos princípios e manter nossos filhos nos princípios. Porque é um bombardeio a todo tempo de informações, de regrinhas, de brincadeiras, de situações que a gente vê que a galera tá fazendo nas escolas, né? Aquelas brincadeiras, aqueles trotes, aquelas coisas. Tudo é brincadeira. É bem preocupante, bem preocupante. E se você for defender alguns princípios, algumas coisas que vão contra aquela coisa lá da liberdade total, você vai ser censurado, né? Padrão. Então, até estava brincando com uma cliente ontem que você pode fazer tudo. Você pode, foi uma brincadeira. Você pode fazer tudo, você só não pode magoar a pessoinha. Porque você magoou a pessoa por qualquer situação que seja, magoou. Hoje está tudo assim, né? Mas assim, eu acho que a grande questão é manter os seus princípios bem definidos, bem claros a todo tempo. Quando você tem isso, você vai saber identificar quando alguma coisa está saindo do controle, quando alguma coisa está saindo do caminho. Por exemplo, em relação a Gabi, a gente cuida muito que desenho, a gente procura ter um tempo de qualidade com ela fora de telas. Telas, por exemplo, momentos que ela está ociosa lá, que a Isabel precisa fazer um treino, põe lá um desenho que a gente já conhece, o desenho que a gente já assistiu junto com ela, para ver se não tem nada esquisito ali. Aí fica lá brincando lá e tal, ela interage com os brinquedos, ela interage com o desenho um pouquinho e fica ali, beleza. E não é um vício, uma criança pequena não pode ter esses vícios que... Chega a bater o pé, né? Não, eu quero, eu vou... Não, tem que cuidar isso aí. Se tiver nesse ponto, já pode se preocupar porque tem alguma coisa errada. E, gente, valores bem definidos, fica de olho e desviou do curso,
traz pro curso de volta. Só que tem que ser o casal junto, né? Não pode ser só um. E a Gabi vai crescendo nisso, né? Tipo, a própria Gabi, eu penso assim, sendo tão motivada a viver dentro dos valores que vocês construíram e estão construindo, ela mesmo vai achar alguma coisa muito ruim quando algo estiver muito fora do que vocês estão ensinando para ela. Exato. Ela já, algumas situações, ela já vem falar, papai, a mamãe fez isso, ela já vem contar as histórias. Então, a partir ela vai continuar crescendo e tudo mais, isso vai aumentar, né? Isso vai ficar maior, mais claro ainda. Então, ter essa liberdade e esses valores definidos, e ela com essa liberdade de conversar com a gente, de se expressar e tudo mais, vai proteger um todo, né? Que é importante isso. É muito diferente ser pai de menina e pai de menino. Você tem um Felipe hoje com 20. Meu Deus. Eu acho que o tratamento é diferente, né? Porque o menino, minha opinião particular, o menino, um pai que quer criar um homem, ele não vai ficar de ai, meu benzinho, meu cuti-cuti, né? Tem as fases que você faz isso quando é bebezinho e tudo mais. Vai crescendo, vai mudando muita coisa. Você tem que falar para ele, cara, opa, isso não é atitude de homem. Você tem que definir valores. Porque essas coisas o pai tem que ensinar pro menino. Porque senão cresce, o cara fica com, sei lá, com 20 anos e tem atitudes de menina. Acontece, é normal. E tem cara que tem um jeitinho mais afeminado assim e não é gay. É normal, mas por quê? Foi criado pela mãe, pela avó, foi criado pelo pai, dando um beijinho, dando um carinhozinho. E eu acho, minha opinião particular, é que o pai tem que ensinar o filho a ser homem. Tem que ensinar a trabalhar, tem que ensinar a ser macho, ser homem, ser responsável. E algumas atitudes de comportamento tem que ser ensinadas também. Porque ser macho não é ser grosso, não, sair dando porrada. Não é isso. Não é isso ser um macho. Comportamento ser macho masculino, que está sendo, eu acho que é notável que está acontecendo hoje na sociedade é que os caras estão, de um modo geral, assim, nem todos, mas que os caras estão ficando, você não acha homem com comportamento de homem. Os caras, os moleques de hoje em dia, a garotada que a gente vê, se comporta como se fossem meninas. Já vi até os meninos fazendo chapinha. Cara, eu sou homem. Em outros tempos, Marcos. Em outros tempos não, cara. É de menina esse negócio aí. Mas é complicado falar desses assuntos aí, que é meio chato. E já a menina não, a menina tem que ser tratada como uma princesa. Sim, o que a gente está falando, eu entendi bem o que você quis dizer, é que não é que ser gay é um problema, não é isso que você está falando. Isso é uma opção. Né? Exatamente. A gente não está falando de orientação sexual aqui, a gente está falando aqui de comportamento dos filhos, dos homens, que são homens e que se identificam como homens, mas que estão com esses valores dentro de casa tão distorcidos que ele mesmo não sabe agir como homem. Exatamente. É isso. Né? É isso. Acho que uma questão aí também, né, é que o homem ele está perdendo a responsabilidade, né? Muito. E as mulheres estão sendo estimuladas a serem responsáveis, né? Exatamente. Então tá uma inversão de valores, né? De gêneros. Eu acho que separando essas questões de orientação sexual, que eu acho que é outro assunto, né? Outro tema. É outra pauta. Eu acho que quem quer, quem não quer, beleza, e boa. Mas essa parte de comportamento eu acho muito bonito. Eu acho, mas você é um padrãozinho, você é quadradinho. Tá, eu sou quadradinho. Eu acho que menina tem que ser tratada como uma princesinha do papai, com muito mais carinho, com muito mais atenção, com muito mais mimimi, né? Porque você vê quando as pessoas são tratadas diferente, elas acabam se desenvolvendo diferente. Eu quero que a minha filha seja como? Já tá igual a minha esposa, andando de salto, querendo fazer maquiagem, arrumando o cabelo, já pede pro papai fazer isso, sabe, essas coisas. Por quê? Tá acostumado com o nosso comportamento. Andando de salto, gente, não é sendo por aí, não. É que ela fica em casa, ela põe sapatinho, ela faz uma fotinha. Nossa, é nesse sentido de feminilidade, é a coisa mais bonequinha. Mas ela sai com sapatinho de criança, roupinha de criança. Não estamos colocando a Gabi como uma mini adulta. Não é isso, tá, gente? Antes que as pessoas, né, distorçam, pelo amor de Deus. Ela é assim, ela gosta dessas coisas. Ela se inspira muito na Isabel. Mas porque tem um exemplo em casa, né? E o pai vai tratar o que como ela? Vamos jogar bola? A gente brinca de bola, normal. Mas não é isso que eu incentivo ela. Eu incentivo ela a brincar de boneca e tal. E às vezes ela joga bola também, chuta. Não tem nada de mal nisso.
Tem a bola da Barbie. Mas é isso, eu acho que é diferente criar filha de filha mulher, de filho homem. Até Muito mesmo diferente. você sendo um bom exemplo do que como é tratar a sua menina, ela vai querer futuramente um marido que a trate tão bem quanto o pai a tratou. Isso. Não vai querer um piazão lá com as bermudas aparecendo na cueca, bebendo uma cerveja aqui assim, sabe, com as pernas abertas, falando: sogrão, pega aí uma cerveja na geladeira. Não entra nem na minha porta. Exatamente, porque ela não é criada assim pra ter um homem assim. É isso aí. Não é? Exatamente isso aí. E esse exemplo dela ser bem tratada pelo pai, eu acho que ela vai querer isso pra vida dela. E eu tava conversando esses dias com um amigo nosso, até brinquei com ele, ele ficou assim, ele nem entendeu, né? O homem acaba procurando, eu acho que instintivamente ou inconscientemente, ele acaba procurando uma esposa parecida com a mãe dele. E a mulher, a mesma coisa, ela acaba procurando um marido que é parecido com o pai dela. E a gente conseguiu, na roda de conversa, nós conseguimos levantar pelo menos uns 4 casais exatamente iguais. Assim, eu falei: cara, sua mãe não era mandona? Sim, sua mulher é mandona. Assim, a gente brincando, falando assim, o rapaz lá, a mãe dele não é gordinha? Ele casou com uma gordinha. E, cara, você aplicando características. Tipo, cada característica, nós começamos a apontar, nós achamos vários casais com essas características. E é muito comum isso acontecer, que é inconsciente, né? Inconsciente. E aí acaba acontecendo isso. Então, um bom exemplo em casa vai gerar um bom futuro para os nossos filhos, eu espero. Isso, né, acontece de às vezes a pessoa buscar alguém que seja parecido, né, mãe, pai, só que o lado negativo também, né? Uhum. Por exemplo, né, a gente vê muitos casos de pessoas que, sei lá, o pai era alcoólatra, era violento e... Exato, a história se repete. E a história se repete, volta a acontecer, né? Mas não porque a pessoa, né, ela buscava isso de uma forma racional. Parece que puxa, atrai, né? Atrai. Pra ela é natural, né? E aí acaba, né, sendo refém de um relacionamento, muitas das vezes. Sim. A pessoa tá tão acostumada naquele mundo ali que ela aceita aquilo ali como normal. Como normal. O que vem diferente, mesmo que seja bom, ela não acredita. Tem uma resistência. Ela não confia. Sim, tem uma resistência. Ela não... não é assim. Sei lá, esse cara tá me tratando... muito exemplo bem, de uma mulher, né? Esse cara tá me tratando muito bem. Não deve ser verdade. Não deve ser verdade. E aí você, né, entende aí depois né, você bate de frente com o evangelho, né? Que fala: não, esses valores que você conhece aí, né? Essa tua forma de enxergar a vida não é isso, né? Então a pessoa vê e fala: não, existe uma vida, né, boa, que possa ser transformada. Esse lance aí é interessante. Na minha caminhada cristã, eu sempre fui da igreja, né? Sempre fui da igreja e sempre estive envolvido nas atividades da igreja. Só que chegou um momento que eu estava cansado. Sabe quando você está sobrecarregado, mesmo dentro da igreja e tudo mais? E aí eu abri a Bíblia e falei: Deus, fala comigo. Eu sempre tive um bom relacionamento com Deus, assim, sei lá, de falar e Ele me ouvir, sabe? E me responder. E eu estava numa situação assim, mas tão cansado, tão estressado. Eu abri a Bíblia, falei: Deus, fala comigo. Sabe aquela coisa, não funciona, não é para ser assim, mas eu falei: Deus, fala comigo. Abri a Bíblia assim, pronto, achei. Daí fala: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei. Numa versão antiga fala dessa forma: tome sobre vós o meu jugo, que é suave, e o meu fardo é leve. Aí caiu a ficha. Falei: peraí, tá errado alguma coisa. Falei: tá errado alguma coisa. Se o jugo de Jesus é suave, o fardo é leve, por que eu tô cansado? Por que eu tô estressado? Aí eu comecei a analisar e tal, e aquela palavra foi entrando no meu coração, foi me trazendo alívio já imediatamente. Eu fui entendendo algumas coisas que eu estava fazendo que não estavam corretas. Eu estava fazendo pela minha própria força, fazendo para agradar as pessoas, fazendo pelas pessoas, para servir as pessoas. Não que servir as pessoas seja errado, tá? Mas eu estava fazendo muito mais do que eu podia fazer. E a partir daquele momento, eu comecei a encarar as coisas da vida, a parte religiosa, entre aspas, que não tem nada de religião, tem a ver com relacionamento, né?
eu comecei a entender de forma diferente e comecei a viver uma vida muito mais leve com Deus e com a igreja em si. Então, a partir daquele momento que eu tive essa virada de chave, eu comecei a viver um evangelho mais leve. E aí eu comecei a usufruir de coisas muito boas que o evangelho tem pra gente, porque muitas pessoas acham que o evangelho, o evangélico, ele simplesmente tem que seguir regrinhas, ou ele simplesmente tem restrições de algumas coisas, e não tem nada a ver com restrições, tem a ver com relacionamento com Deus. Exato. Tem a ver com como que você se relaciona com Deus. E isso só vai trazer bênçãos para o seu dia a dia, para a sua vida diária. Depois, a partir do momento que você começa a aplicar a Bíblia, a palavra de Deus, às suas atividades cotidianas, a sua vida fica mais leve, fica mais tranquila, sabe? Porque ele se sente mais seguro, né? É outra coisa. É muito bom ter esse sentimento de segurança. E falando em vida ficar mais leve, como é ser marido da Isabel? Como é que é ser marido de uma mulher tão forte, verdadeira, linda, a nossa top model evangélica? Meu Deus. Como é ser marido da top model evangélica Isabel? É aterrorizante. Não, é assim, eu tô bem tímido aqui, tá? Então o que acontece? Tô me esforçando. Eu tô vendo. Nós somos, nesse assunto, nós somos totalmente opostos. Eu sou praticamente 0 redes sociais, ela é 1000. Ela não é 100, ela é 1000. Eu sou 0 fotos, ela é 1.000.000. Eu acho que ela está ocupando metade da nuvem, só de fotos. Então, assim, mas eu entendo esse estilo dela, essa forma de comportamento dela. Algumas coisas eu oriento ela, olha, isso você tem que dar uma segurada, isso tá passando, isso não posta, por favor, privacidade. Algumas coisas eu falo pra ela, porque ela tá tão acostumada a postar tudo e postar várias coisas, que às vezes ela posta as coisas que eu não gosto que poste, alguma coisa que, sei lá, a gente saiu pra jantar em algum lugar, ela quer postar, ela acha muito lindo, é uma forma dela expressar, contar pra todo mundo que ela tá feliz. Exato. Eu vejo dessa forma, depois que eu entendi dessa forma, eu não me chateio mais. Às vezes ela até posta alguma coisa que eu não quero, fala, amor, não gostei, você pode tirar? Ela vai e tira. Então, dos dois lados tem que ter uma manobra ali, tem que ter e é bom ter alguém que oriente. Uma compreensão, né? Então, e do meu lado também, às vezes ela fala, amor, você tem que postar alguma coisa, tipo, você não posta nada da gente. Parece que você não tá feliz, né? Tipo isso, aí eu vou lá, falo, poxa, eu vou procurar uma foto, não acho. Eu não tiro, eu vou lá no Instagram dela, copio e posto. Igual eu, as minhas fotos sempre com a Lena junto ali, porque quando eu vou tirar uma foto sozinho, eu falo, não, e ele dificilmente tira com o celular dele, sempre com o meu. Aí o que eu faço às vezes? Vamos tirar com o seu. Porque aí ele vai ter também força o celular dele. Lá em casa é assim, a Isabel, a gente tira uma foto lá legal, em família, alguma coisa assim, ela vai lá e muda as minhas fotos do perfil das redes sociais, pra você ter ideia. Ela gerencia minhas redes sociais. Ela faz gestão ali. Entendeu? Porque eu não mudo, cara. Se fosse por mim, eu teria lá de 6 anos atrás a mesma foto, e ela que faz essa alteração. Mas assim, eu não ligo nessas questões dela se arrumar, eu incentivo, patrocino, né? E ela fica tão feliz. Toda vez que tem um chá na casa dela, ela fala, e ela sempre agradece, assim, ela sempre honra você, agradecendo o patrocínio do marido. Fala assim, eu agradeço o patrocínio do meu marido e também o incentivo que o Marcos dá. Então, assim, é tão bonito, ela sempre, todo chá ela honra você. Isso todo. Isso é lindo isso. Isso que Deus me deu, do primeiro assunto que nós falamos, isso que Deus me deu, é uma esposa que me honra, muito. Uma esposa que não tem vergonha de falar do que o marido trabalha, sei lá, que independente se eu fosse gari, se eu fosse pedreiro, não importa o que eu fosse, a Isabel, ela tem o mesmo comportamento, o mesmo sentimento, ela falaria do mesmo jeito. Ela tem muito orgulho de dela, você. Isso. E vice-versa, eu tenho muito orgulho dela, porque hoje profissionalmente, eu só tenho o que eu tenho financeiramente, só tive o crescimento financeiro que eu tive de trabalho, de empresa e tudo mais. Empresário. Por causa do incentivo dela.
Por exemplo, eu sempre fui empreendedor, mas absolutamente sempre fui, desde criança, sempre fui empreendedor. Sempre ficava inventando soluções, procurando soluções. E já tentei antes, nunca deu certo. E agora na minha primeira tentativa, por que deu certo? Porque eu tinha alguém me apoiando. E hoje, falando também, juntando relacionamento também, né? A gente vê muitas pessoas, muitos homens que têm potencial incrível, mas não vai porque a esposa não deixa. Não vai porque não tem apoio. Não incentiva. Esses dias eu estava numa loja de refrigeração, eu trabalho com refrigeração, né? E um rapaz falando assim, cara, já fazem 3 anos que eu trabalho com isso, mas até 2 anos atrás eu tinha que trabalhar só no final de semana porque minha esposa não me deixava sair do serviço. Você entende? E o cara é bom, o cara trabalha, o cara é esforçado. E no meu caso foi totalmente diferente. Eu estava numa empresa há 9 anos, gerente da loja, estava estável. Quando eu saí, o meu patrão falou assim... Você tá doido? Ele falou assim, eu nunca ia te demitir. Eu nunca ia te demitir, você nunca ia sair daqui. Todos os lugares que eu saí sempre foi assim, Marcos, você está saindo, você está procurando algo melhor para você, cara, vai lá que você merece. Mas se você precisar, as portas estão abertas. Em todos os lugares que eu trabalhei foi assim. Ali, a mesma coisa, Marcos. Se você precisar, pode voltar que as portas estão abertas para você. Isso é espetacular. E... isso também te incentiva a não ter medo de ir atrás de coisas novas, né? Continuar. Aí o que aconteceu? Na parte de trabalho, eu saí de um emprego de 9 anos, né? 9 anos não é pouco tempo no local. E falei pra minha esposa, vou fazer tal coisa. Na época eu saí de lá para vender mercadorias de mercearia. Bala, chiclete, salgadinho, esse negócio. Tinha um amigo que tinha uma distribuidora, ela me convidou, eu falei, eu vou sair. Tava chateado lá, não tava vendo futuro mais. Eu era gerente da loja, fazia toda a parte administrativa, tudo. Vou subir para onde aqui? Acabou. Né? Eu queria mais retorno financeiro, eu queria crescer. Saí de lá, trabalhei 2 meses com esse meu amigo, tava ganhando a mesma coisa. Só que assim, eu comecei com uma praça com 0 clientes. Em 1 mês, eu tinha uma clientela razoável. Eu comecei no primeiro mês, eu vendi R$9.000 para ele. No segundo mês, vendi R$25.000. Caramba! Essas coisas são de valor baixo, não tem um valor alto. Assim, então, tem muita gente para conseguir. Vendi muito. Tipo assim, eu ia todo barzinho lá na favelinha, entrava em todo buraco. Foz do Iguaçu, eu andei rua por rua. Você é o próprio Google Maps de Foz do Iguaçu. Foi uma experiência boa. Foi um aprendizado também, porque eu conheci a cidade. E eu trabalhei, se eu não me engano, 2 meses, aí 3 meses para até entregar de volta para ele, os clientes, né? E eu tava infeliz de novo. Eu, tipo assim, sabe quando gera aquela... Você fica meio revoltado, você não sabe por quê? Era meio que Deus me incentivando. E a minha esposa sempre me apoiando. Amor, eu sei que você consegue. Eu sei que você nunca vai deixar a gente passar por necessidade. E uma das coisas que me marcou bastante foi que nesse momento aí, eu acho que foi final de 2018 isso. 2019 foi a pandemia, né? Foi, 19, 20 e 21. Isso. Não, foi 2020 a pandemia. 2020. Isso, então 2020. Foi final de 2019. Foi final de 2019. Ali por agosto, mais ou menos, eu saí da loja. Em setembro, em outubro, eu falei assim, amor, eu vou trabalhar de marido de aluguel. Ela falou, amor, o que você fizer, eu sei que você vai se esforçar e você vai dar o máximo. E você não vai deixar a gente passar necessidade. Eu olhei assim e falei, caraca, eu sou tudo isso, cara. Falei, eu sou bom, hein? Eu transmito tudo isso pra ela. Caraca. Aí comecei a trabalhar de marido de aluguel. Eu acho que em 2 semanas eu já não conseguia, eu já tive que escolher entre continuar trabalhando lá com a distribuidora do meu amigo ou trabalhar pra mim. De tanto cliente que apareceu. Falei, caraca, que negócio é esse? De um cliente que eu atendi começou a virar uma bola de neve. Quando foi... Eu acho que 1 mês depois eu me matriculei no curso de ar-condicionado. Eu já fazia as minhas manutenções e tal, mas eu falei, se eu vou oferecer esse serviço, eu vou me oferecer serviço de qualidade. E comecei dali pra cá, não parei mais. Mas o que mais me incentivou a empreender nesse ramo e sair da CLT, né, famosa CLT, foi a minha esposa.
amor, foram as palavras dela. Amor, eu sei que você nunca vai deixar a gente passar necessidade. Eu sei que você vai sempre dar o seu máximo. E de lá pra cá, nossa vida mudou. 2 meses depois eu comprei um carro. Lógico, parcelado, mas 2 meses depois eu estava de carro. Eu comecei trabalhando de moto, uma CG 125. Eu amarrava uma escada atrás da moto, assim, escorada no baú. E eu trabalhava, cara. Trabalhei 2 meses assim, cara. Eu vim aqui nesse bairro aqui, Jardim Itaipu, né? Uhum. Tem um cliente aqui em cima aqui, que eu saía lá do Portal da Foz com a escada e vim atender ele aqui. Ele olhou pra mim assim e falou: Marcos, não traz amanhã essa escada não, é muito perigoso, usa a minha. Pra você ver, eu trabalhei 2 meses nessa luta, assim, tipo, por isso que eu falo, eu vejo hoje as pessoas trabalhando, assim, vocês andando de moto com a escada do lado, assim, eu falo, cara, tá vendo lá? Não tem limite. Não tem limitação, é só ir, é só fazer. É só ter vontade. Eu falo pros meninos, é só fazer, tá vendo lá, ó, cadê a limitação? Esses dias nós vimos um cara com a escada, eu acho que de uns 11 degraus, gigante a escada de moto. Falei, cara, o cara é doido, mas ele tá indo atrás. Eu acho que isso é muito massa, você... Ele deve ter uma mulher também falando, vai amor, põe a escadinha aí, vai. Deve acreditar no cara, ela deve acreditar no cara, por isso que o cara faz isso, porque hoje é normal você falar, não dá. Nenhum começo vai ser fácil, né? Não é fácil, você tem que se arriscar, dá bastante medo, mas como diz a pastora Luciana, tá com medo? Vai com medo e tudo. É isso aí. Boa, vai lá. Que vai dar certo. E Deus fala não sei quantas mil vezes lá na Bíblia não pra gente, medo. Não tenha medo. Se Deus fala pra gente não ter medo, vamos sem medo. Não tenha medo, sabe? Vai, acredita, o Pai tá aqui. O medo paralisa, né? Totalmente, né? Marcos, você participa, falando assim da nossa comunidade da graça, nossa amada comunidade da graça, você participa de algum ministério da igreja? Participo. Qual é o objetivo de participar de um ministério? Explica pra gente o que é um ministério, o que são esses ministérios, para que servem? Qual é o objetivo de participar de algum ministério? E de qual você participa? Bom, eu participo do Ministério de Louvor, né? Eu acho que essa parte de ministério disso, ministério daquilo, eu acredito é mais uma questão de organização, né? Para definir ali as funções e tudo mais, porque a Bíblia diz que nós somos o corpo de Cristo e cada parte do corpo tem sua função específica e que é importante igual a outra. Uhum. Né? Todas as partes são importantes. Eu participo do Ministério de Louvor, faço a parte de sonorização e toco teclado também. Assim, me esforço. Né? Toca bem. E assim, me sinto muito bem fazendo isso. No meu ponto de vista, quando eu vou tocar na igreja, quando eu vou servir, fazer o som, né? É o único momento da minha vida que eu estou fazendo algo para o corpo de Cristo. E sucessivamente fazendo para Deus, né? Ao mesmo tempo fazendo para Deus. Então eu me sinto muito honrado fazendo isso, me sinto muito feliz fazendo isso, me sinto muito útil fazendo isso. Porque quando eu estou, por exemplo, fazendo a operação do som, eu estou servindo os meus irmãos, né? Estamos participando juntos. Isso me traz um sentimento de utilidade muito grande, né? Sentimento de utilidade, dever cumprido e tudo mais, mas nunca vai deixar, eu particularmente quando está começando o culto, nunca deixei de sentir aquele friozinho na barriga, nossa, está começando, e agora? Você entende? Isso, sempre tive essa alegria de fazer, essa satisfação de estar participando, porque as pessoas interpretam, eu acho que da seguinte forma, eu vou lá trabalhar, né? Algumas pessoas, eu vou lá trabalhar, vou ter que fazer, eu vou fazer parte das pessoas, com as pessoas, para interagir. Cara, você recebe muito mais do que você dá. Você recebe muito mais do que você dá em satisfação, uma sensação de dever cumprido, e com o Pai, com Deus, eu acho que você é o único momento que você pode oferecer algo, o seu tempo, por exemplo. O que a gente tem de mais valor hoje, mais difícil? Tempo. Então é um momento que eu dedico para fazer para Deus, porque Ele me dá tanto. Ele me dá tanto, Ele não me deixa ficar doente, Ele cuida da minha saúde, Ele cuida da minha família, Ele cuida das minhas finanças, Ele cuida de tudo. Ele está me protegendo o tempo inteiro. Então,
o que eu posso dar de bom para Deus? Nada vai ser tão bom. Mas o que eu posso dar de bom para Deus? O meu tempo. Por exemplo, o que eu posso dar de bom para Deus da minha vida? O meu primeiro momento do meu dia, eu particularmente. A minha primícia, a primícia do meu dia, o primeiro momento do meu dia é de Deus. Eu particularmente. Porque o que eu posso dar de bom para Ele? Cara, não tem nada tão bom em mim que eu possa dar para Ele. Porque se tem alguma coisa boa em mim, foi Ele que colocou isso de bom em mim. É louco, né? É um negócio muito complexo. Ou não, muito simples também. Porque tudo é dele, tudo vem dele, é por ele, através dele e ponto. A gente que complica muito, né? Exatamente. Em 1 Samuel, capítulo 3, fala do menino Samuel, recebendo uma mensagem direta do pai. Samuel foi o filho prometido de Ana para o Senhor. E quando já estava maiorzinho ali, criancinha, Ana levou o menino para morar no templo com o sumo sacerdote, o Eli. E durante uma noite o Senhor chamava o menino, mas Samuel achava que era o sacerdote chamando ele. Mas Eli entende que é o Senhor que queria falar com Samuel. Então, que era para o Samuel atender ao chamado dele e dizer: fala, pois sou teu servo e estou te ouvindo. E naquela noite Samuel teve sua primeira revelação. Como é a sua relação atualmente com o Pai? Você já recebeu alguma revelação? Ou você tem vontade de receber alguma revelação? Ou você espera receber alguma revelação? Então, eu já tive várias experiências com Deus, assim. Mas eu acho que não acontece da mesma forma com todas as pessoas. Do jeito que acontece a revelação com você, pode acontecer diferente com o Morel. Acertei, né? Sim. Pode acontecer diferente comigo, né? Então, eu acho que na minha vida, por exemplo, aquilo que eu falei do começo do fardo e tal, aquilo foi uma revelação de Deus. E eu não senti emoção, eu não senti calafrios, uma tontura, nada. Foi algo intelectual, digamos assim. Foi algo que eu li, eu entendi, aquilo comecei a entender mais e mais e mais, aquilo foi abrindo a minha mente, aquela palavra foi entrando no meu coração e eu comecei a viver aquilo. Então eu acho que as palavras a palavra de Deus, ela está disponível, é a revelação de Deus, a palavra, a Bíblia, é a revelação de Deus para a nossa vida, para todos os assuntos. E as pessoas que têm mais dificuldades de ter essa parte, digamos que tem menos afiada essa parte espiritual, sentimental, você deve buscar na Bíblia essa revelação. A Bíblia revela tudo. Tem mosquito aqui, gente. Sai, mosquito. Ó a dengue, hein, gente? Ó a epidemia da dengue. Então, o que acontece? Eu sou um pouco menos emotivo. Então, eu acredito mais na palavra revelada pela Bíblia do que, sei lá, na emoção que eu sinto. Eu não espero sentir emoção para eu entender uma palavra que Deus está me falando, por exemplo, no culto. Está sendo ministrada lá uma palavra sobre finanças. Eu não vou ficar esperando, dar vontade de chorar para eu entender, para eu sentir que aquela palavra é comigo. Não precisa disso. Eu acho que as pessoas não precisam de sentimento nessa hora. Você entende aquela palavra, eu entendi com o meu intelecto. Cara, isso é verdade, porque é a palavra de Deus. Eu não concordo. Tá, mas é a palavra de Deus falando, então eu não tenho que concordar ou discordar. Eu tenho que obedecer e ir lá e praticar ela. A partir do momento que eu pratico essa palavra, eu vou ter o resultado dela. Mas eu preciso sentir. Tudo bem. Tem pessoas ser sensível ao Pai não é estar todo mundo necessariamente ser chorão. Tipo, eu sou uma chorona, sou uma manteiga derretida. Todo mundo já me conhece que eu choro por qualquer coisa. Eu me emociono muito fácil. Mas não quer dizer que eu seja mais sensível do que você que não chora. Não tem nada a ver com ser sensível ao Pai. É você estar aberto àquilo que o Pai fala pra você, né? Exatamente. E obedecer aquilo que o Pai tá te falando. Tem várias... Eu acho que Deus fala com a gente de várias maneiras. Através da Bíblia, através de um irmão que está conversando com a gente, através do aconselhamento. Sei lá, ele pode aparecer em sonhos. Esses dias eu sonhei... Um exemplo, olha só, que interessante. Esses dias eu sonhei com que uma cliente estava vindo falar comigo super bravona. E ela veio, me mandou mensagem, normal. Você entendeu? Que doideira. Eu estava conversando com meu colega de trabalho
E eu tava falando, cara, eu sonhei com fulano. Aí ele falou, rapaz, não sei o que, beleza. Eu falei, espera. E veio a mensagem, entendeu? Profetizando. Entendeu? Então, comigo acontece isso, é uma coisa interessante. Eu não vou, todo sonho que eu tenho, é uma revelação. Eu não tenho essa liberdade com Deus, eu acho, isso é uma coisa minha. Eu não tenho essa liberdade de falar, o Espírito Santo me falou, não sei o que. Eu sou muito... Eu acho que tem que ter muita responsabilidade para você chegar e falar, o Espírito Santo me falou. Cara, eu senti algo diferente. Não é o diabo, eu acredito que é Deus, né? Então, Exato. Talvez me falte fé. E eu falo, cara, fica esperto com tal situação. Então, comigo acontece muito isso, de eu sonhar com uma determinada situação, com uma circunstância, e aquilo acontece. Comigo, eu não sonho com as pessoas. Isso é muito legal, entendeu? Isso é muito legal. Então... Eu Esse não levo... de sonho também, às vezes eu tenho umas coisas assim, eu fico até meio preocupada, às vezes eu falo pro Ricardo, amor, eu sonhei que não sei o que lá. Então eu falo, amor, aquilo que aconteceu, eu sonhei com aquele negócio, né? Você fala, e eu fico assustada. Então, eu não sei lidar com isso. O que eu faço? Na maioria das vezes eu ignoro a parte dramática da coisa, para não me frear, para não me atrapalhar de continuar vivendo o dia a dia. E só fico ligado. Só fico com a minha atenção naquilo ali. Se já tiveram outras situações, diversas situações comigo, de acontecer, de eu sonhar alguma coisa, falar pra Isabel, amor, a gente vai passar por uma dificuldade. E, cara, questão de mês e começar a acontecer a situação ali, eu tá ligado, daí só que o que aconteceu? Você já tá preparado emocionalmente, né, psicologicamente, e algumas coisas você já se prepara financeiramente, você já, peraí, se vai dar ruim, vamos segurar. Se tá, sei lá, eu penso assim, foi um sonho de barriga cheia, que daí a galera fala, né? Se foi de barriga cheia, tá tudo bem. Se foi alguma coisa de Deus, eu vou me preparar. Se for de barriga cheia, eu vou me preparar também. Por quê? Eu vou estar preparado de qualquer forma. Eu vou estar preparado. Sobre essas questões de estar preparado, olha só. Há muitos anos, alguns anos, eu ouvi uma ministração na igreja, pastor Francisco. E eu achei muito interessante porque eu não tinha observado isso ainda. Você cresce na igreja, você vive lendo aquilo ali e do nada você entende uma coisa diferente. Ou que todo mundo já entendeu, mas você não entendeu ainda. Ele estava falando sobre o cara que constrói a casa sobre a rocha e o cidadão que constrói na areia. Daí ele falou assim, gente, a tempestade vem para os dois. É muito óbvio isso, né? Só que muitas vezes a gente não leva isso em consideração. A tempestade vem para os dois. Vai passar no cara que construiu a casa na pedra também. Só que a diferença é que não cai a que está na pedra. Ele está preparado, ele se preparou isso, ele estava aplicando isso à parte financeira. Então o que acontece? Muitas vezes as pessoas esquecem desse ponto. Mas eu tenho que construir minha vida espiritual, não sei o que. Não, cara, você tem que estar se preparado. Não é viver refém do medo. É estar preparado para circunstâncias que serão negativas. Porque para as coisas boas a gente não precisa estar preparado, né? As coisas boas, beleza. Mas as coisas ruins da vida acontecem. Acontecem situações. Esses dias a gente bateu o carro. Acontecem. Então você tem que estar preparado para encarar emocionalmente, espiritualmente, psicologicamente, financeiramente e todos os mentes que tiver. Você tem que estar preparado, porque como que você vai lidar com a situação? Só com Deus mesmo iluminando a gente, acolhendo a gente, mostrando a gente os caminhos. Porque com Deus a gente fortalece todos esses mentes aí. Sem Deus a gente se enfraquece muito. Sim. Os mentes vão tudo para baixo. O diabo vai ficar diabolicamente ali. Ainda mais que hoje eu acho que a velocidade das informações, né, tá deixando isso um pouco mais claro. Acontece uma tragédia lá no Oriente Médio, todo mundo está sabendo. Acontece uma tragédia não sei aonde, todo mundo está sabendo. Então acaba deixando as pessoas de um modo geral, assim, nem todas, mas acaba sensibilizando as pessoas e as pessoas acabam ficando um pouco mais frágeis. Fica gerando um pânico muito em tempo real, né? Isso. E o que antigamente você ouvia falar de um acidente. Você ficava sabendo uns 15 dias depois, 5 dias depois. Tinha coisa que o jornalismo nem noticiava, porque, né, era longe e tudo mais.
Hoje não, a internet acelerou muito as coisas. Só que isso está fragilizando as pessoas, eu acho. Nunca se teve tanto problemas de depressão, pânico, essas coisas, porque não tinha tanto BO, né? Não tinha tanto problema antigamente, eu acho. Não é que não tinha problema, não era tão notícia, não era tão claro. Não tinha tanta má notícia tão rápido, em tempo real, toda hora tem má notícia, uma velocidade imensa. Então, eu acho que isso prejudica bastante a sua qualidade de vida, Sim. a nossa qualidade de vida, pelo menos quem absorve todas essas informações, e deixa as pessoas frágeis. Aí o cara a pessoa muitas vezes já é criada ali dentro de um berço de ouro, muitas vezes não é nem relacionada a dinheiro, a família ter dinheiro não, mas foi criado sendo aduladinho pelo papai, pela mamãe, sendo super cuidado, super protegido. Chega na fase adulta, a pessoa não sabe perder, não sabe levar um não sabe se frustrar. O que vai acontecer? Vai chorar. Eu vou me matar, não deu certo? Não que as pessoas não tenham crises e tenham doenças e tenham situações que levam a isso. Eu estou falando dessa fragilidade que leva a um monte de coisa ruim que acontece com as pessoas. Até piora, né? Não que a pessoa não fosse ter, mas tipo, essa situação da vida, essas informações tão rápidas, acabam piorando o quadro das pessoas, né? Porque você olha para o lado, você não vê nada de bom. Por exemplo, estou passando por uma dificuldade terrível na minha vida. Eu olho para o lado e só vejo desgraça. Eu só vejo falar que fulano matou não sei quem, que mulher matou, o casal matou o filho, que não sei o que. Eu falo, cara, o mundo está destruído. Cara, o mundo acabou. O apocalipse está aqui, chegou já. Você começa a entrar e diz, o que eu vou fazer aqui? Eu vou, sei lá, não sirvo mais para viver. Eu não tenho dinheiro, eu não tenho força, eu não tenho saúde, eu não tenho isso. Você começa a pensar igual os caras estão mostrando lá. Você começa a entrar naquela linha nociva, de autodestruição, que você se destrói, você não tem mais... Você se distancia de Deus. Cara, acabou, você se destruiu. Mas lógico que se você tá firmado na rocha, né? Se você tá com o seu foco em Deus, a primeira coisa que você vai fazer é não se deixar contaminar com essas coisas. Como que você não se contamina com essas coisas? Para de ver. Para de ver. Isso é só para da mídia. Os caras fazem isso aí porque o povo consome desgraça. Consome desgraça. As pessoas consomem esse tipo de material, esse tipo de informação. É uma coisa que dá muito ibope e vai continuar sendo produzida em larga escala. Os caras vão até inventar notícia se não tiver. Sim, entendeu? Porque tiram de algum buraco. Eles vão inventar. Então, ou se não vão inventar, eles pegam alguma coisa e aumentam ainda mais para ter notícia ali bombástica. Não, eu vi. Aí entra a questão também, né, as pessoas, né, acabam pensando, mas eu queria tanto prosperar que as coisas dessem certo, mas e aí, do que você se alimenta? Do que você alimenta a sua mente, né, através de notícias? Porque esses portais, eles fazem o quê? Eles entregam as coisas que as pessoas buscam, né? Claro. Nós, por natureza, buscamos, né, novidades, coisas trágicas, não sei qual que é, né, porque tem um diabo, parece que tem um gancho que puxa para isso, né? Não, você tem que buscar desgraças, né? E aí, se você se livra disso, você começa a perceber, existe coisas boas que a gente precisa e deve absorver, né, para que a gente possa alcançar um outro nível. E a gente, né, a partir do momento que começa a consumir a Bíblia, né, a palavra, a gente aprende tanto ali, vê tanta coisa. E a gente se alimentando, a gente alimenta outras pessoas também de coisas boas. E isso que é legal, você não só se alimenta, como ensina as pessoas a se alimentarem disso também, sabe? Vira uma comunhão do alimento do Pai. O cálice enche até transbordar. Exato. Né? E para fechar com chave de ouro, se o Pai descesse hoje na terra, numa cortina de nuvem, assim como ele fez com Moisés, e ele chegasse até você, na sua frente, e perguntasse: qual o seu maior desejo hoje? O que você diria? Bora pra casa. Ai, que lindo. Né? Eu acho que eu já passei por momentos de momentos depressivos, né? Acho que foi isso.
Que eu falava, pai, me leva para casa, não quero mais viver assim. Não que eu queria me matar, que eu queria morrer e tal, mas eu falava, me leva para casa, pai, tá difícil aqui. Aqui é difícil, aqui é chato. Eu acho que o anseio de todo cristão, acho que às vezes isso é meio que esquecido, né? Por nós, é que nós não somos daqui. Nós não somos daqui, essa não é a nossa casa. Nós vivemos aqui por enquanto, mas essa não é a nossa casa definitiva. Nossa casa é no céu com Deus. E eu acho que isso deveria estar mais acesa, essa chama no nosso coração, de quero voltar para casa. Não que não esteja bom, que aqui não seja bom, né? Eu tenho minha família, minhas coisas, que a gente às vezes se apega também, né? Muitas pessoas se apegam muito a isso. Mas o mais legal, eu acho que seria fechar com chave de ouro a minha vida, né? Pai, me leva para casa. Só isso. Isso seria espetacular. E eu acho que é um anseio do meu coração. Porque a Bíblia diz que a gente não vai mais sentir dor, canseira, frustração. É um sonho, né? É a paz, né? A paz eterna. Não que a gente não vai fazer nada no céu, né? Deve ter alguma atividade lá, né? O que Deus preparou pra gente mas fazer lá? Deve ser bom. Porque o nosso Deus é bom. Exato. Muito bom. Marcos, ele é melhor do que nós imaginamos, né? Ele é melhor do que imaginamos. Isso É que a aí. gente não consegue imaginar. A nossa mente é muito limitada quando a gente fala de Deus, assim. Uma vez o Oscar estava aqui e eu estava falando, né, que a gente tem o lado esquerdo aqui, assim, que acho que é o esquerdo, né, que a gente não tem total acesso, né. E eu falei pro Oscar, deve ser porque Deus falou assim, não, vocês não têm maturidade espiritual para ter acesso a esse lado aqui, porque deve ser profundamente Deus ali, sabe, agindo ali, e a gente não tem ainda essa capacidade, só talvez quando a gente for realmente encontrar com o Ele vai Pai. revelando aos poucos as coisas pra gente, mostrando, deixando a gente entender aos poucos, porque se ele deixar você entender de uma vez, você fica doido. Você pira. O nosso HD não vai explodir. Não dá conta de processar tanta coisa, né? É isso aí. E exige até maturidade, né? Sim, então, é maturidade espiritual, de cada um, né? Que é o tempo, cada um tem um tempo diferente, e aí Deus vai construindo a maturidade em cada um, né? Isso, essa questão da maturidade, por exemplo, lá no início do Evangelho, né? Jesus falou, vocês vão ter autoridade para fazer coisas maiores do que eu. Legal. Só que em determinado momento da história, os caras pegaram aquilo ali e deturparam, né? Não souberam usar aquilo ali. Os caras fizeram uma religião e os caras começaram a escravizar as pessoas, dominar as pessoas, matar pessoas e fazer veio o ego, né, ali de começaram poder. a fazer por eles mesmos, entendeu? Então, essa questão que você falou, não tem maturidade para usar, para saber e para ter. Então, por isso que esse poder de Deus está disponível e acessível a qualquer que busque verdadeiramente, né? Esse poder é liberado aos poucos para as pessoas, é liberado na vida das pessoas, porque elas têm que experimentar e ver se não vai ficar doido, né? De repente, naquela época, Não tem? essa galera que pirou tinha mais acesso ao lado esquerdo, aí Deus viu, ai meu Deus, falou, ai, pra ele mesmo, ai, deixa eu tirar esse lado esquerdo deles, esse acesso. Dá, né? Tipo, tirou o acesso ao lado esquerdo, sabe? Porque deu ali um pouco de acesso, nem começou a fazer doideira, vocês não têm maturidade mesmo, deixa eu tirar esse lado esquerdo aí, esse Wi-Fi, vou desligar esse pedacinho aí, Isso aí. sabe? Diminui a banda, né? Diminui a banda, sabe? Marcos, muito, muito, muito obrigada mesmo. Nada. Foi muito bom, aprendi muita coisa. Tenho certeza que muita gente aqui aprendeu muita coisa com você. Então, muito obrigada pelos seus testemunhos, pela sua palavra. É satisfatório, assim, de verdade, trazer cada um aqui e poder, não só eu, não só o Ricardo, mas ter várias pessoas aqui com a gente escutando o que as pessoas em Cristo têm para compartilhar. Que ainda há muito preconceito com os evangélicos, há muito preconceito porque acredita-se que o evangélico segue uma vida religiosa muito severa, muito alienada, enfim, há muitos preconceitos mesmo, e eu quero quebrar esse preconceito, eu quero quebrar porque quem quem comete esses erros não é Deus, não é o evangélico, mas são seres humanos são pecadores em qualquer religião, em qualquer comunidade, em qualquer tribo. Então, assim, o homem é pecador, o homem é falho. Então, eu estou aqui realmente para romper esse preconceito
com a nossa comunidade evangélica, e é por isso que eu faço questão de trazer vocês e ter criado esse podcast, o Pode Testemunhar, porque eu me apaixonei por Jesus profundamente e fico muito triste de haver esse preconceito, que é um preconceito que eu tinha antes de conhecer Jesus. Então, assim como eu tinha, eu quero que as pessoas não tenham mais também, sabe? Tá bom. Esse é o meu ministério aqui no canal. Então, muito obrigada por ter vindo, tá? É um prazer. Vencendo a minha timidez. Né? Mas eu acho que o mais importante dessa parte do testemunho é que as pessoas vejam que quando alguém se identifica com alguma história, né? Que elas saibam que elas não estão sozinhas, né? Que assim como eu passei por várias situações, eu venho de 0,1, vai subindo devagarinho. Tanto financeiramente, espiritualmente, na parte relacional. Então, que alguma história dessa, que a pessoa pode estar passando por algo parecido, ela entenda que com Deus ela consegue superar. Aliás, não é nem superar. O que aconteceu comigo, e eu vi acontecer isso com várias pessoas, é que Deus faz infinitamente além do que pedimos ou pensamos. Essa palavra é uma palavra que me acompanha há muito tempo, que eu sempre lembro dela, e que Deus é poderoso. Ele é poderoso, independente da minha crença, da qualidade da minha fé, do tanto que eu acredito. Não importa, Ele é poderoso para fazer mais do que você imaginou, do que você pensou e do que você pediu. E eu hoje, graças à misericórdia de Deus, usufruo disso, porque essa palavra é verdadeira. E é verdadeira, eu atesto, 100%. Gente, muito obrigada por terem assistido, obrigada Voz de Fundo por ter compartilhado também seus dizeres durante a entrevista. Gente, se inscreva aqui no canal, aperta o sininho, aperta o like e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, pessoal. Tchau e até o próximo. Ai, obrigada mesmo, Marcos. Foi muito Valeu, bom. Marcos, foi muito bom. Nossa, eu acho tão lindo, assim. Eu vejo você e a Isabel, um casal tão apaixonado, assim. Eu acho tão lindo, gente. Ainda, né? Eles são dois pombinhos, sabe? Literalmente. Eu acho legal isso, acho legal. A nossa cumplicidade para tudo é muito massa, muito massa. E como você teve experiências ruins, então você sabe o que era ruim, você sabe. E a vida que eu tenho hoje, tipo de relacionamento, é espetacular.